Sou filho amado do Pai, em vitória sobre a rejeição, sobre a orfandade, sobre a ira, em lutas contra a manipulação. Meu nome é Elvis. Oi. Graças a Deus, coube a mim essa mensagem sobre reparação. E vocês vão entender aí pelo meu compartilhar por que para mim foi tão maravilhoso esse momento e o privilégio que é que cada um que está aqui chegou nesse momento de reparação depois de um processo que eu tive que enfrentar no soco e no pontapé, sem ter tido toda essa bagagem, essa carga de informação e principalmente esse processo do 30 semanas, tá? Mas antes de começar, eu queria que você me abençoasse. Põe tua mão para cá e ora por mim, pede para Deus me encher do Espírito Santo, me conduzir e usar a minha boca para poder encher você do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Por que eu falei isso? Quero dar um testemunho para vocês sobre a minha experiência de reparação, de restituição. Eu precisei fazer uma reparação muito difícil, muito dolorida com meu pai. Meu pai, o meu relacionamento com ele não foi um relacionamento muito legal, muito agradável. Não foi de amizade nem de cumplicidade. Teve muito trauma, teve muita violência, teve assim situações bem desagradáveis. Chegou ao ponto em que eu não conseguia chamar ele de pai. Eu chamava ele pelo apelido dele. E nem minha mãe também. Eu não conseguia chamar eles de pai e de mãe, sabia que eles eram meus pais. Até a nível de consciência, entendia a importância de reconhecer isso, mas eu não tinha força, não tinha energia, poder para chamar de pai. Parece uma coisa tão simples, né? Mas para mim, eu até tentava algumas vezes, mas era que nem eu chamar a Sinara de Joana. Soa falso, né? Eu sei que o nome dela não é Joana, é Sinara. E eu tentava chamar meus pais de pai e mãe, mas eu não conseguia, tinha um bloqueio interno dentro de mim. Por que eu estou falando isso? Porque a mensagem de hoje tem tudo a ver com os hinos que foram cantados, que é sobre a graça. Afinal de contas, o que é essa tal de graça? Tem muitas pessoas que confundem graça com bênção, né? O Senhor te abençoa, te dá um emprego, te dá saúde, te cura de uma doença, eu recebi uma graça. Você pode dar até o nome que você quiser para isso, mas isso não é a graça, tá? Graça é algo muito maior do que isso. A graça, na verdade, ela é um sinônimo de Jesus. Sempre quando você lembrar de graça, pensa em Jesus. Jesus é a personificação da graça. Então é muito mais que você receber algum benefício por intermédio de Jesus na tua vida. A graça e Jesus são a mesma coisa. Interessante que Paulo, em Colossenses, ele elogia os colossenses, que eram aqueles cristãos que moravam em Colosso, e fala que o evangelho estava se espalhando e que as pessoas estavam conhecendo essa graça e que essa graça estava causando um impacto nas pessoas, no mundo, e que os colossenses então também estavam sendo impactados por isso, porque eles estavam aprendendo a graça. Como é que faz para aprender a graça? Bom, a gente precisa de uma experiência bem prática da Bíblia. Ela está no texto de João 8, quando eles trazem, Jesus está na praça ali sentado no chão, ensinando as pessoas sobre o reino, e eles trazem uma mulher pega em flagrante adultério. E naquela época, a lei de Moisés, ela falava que tal pessoa era digna de ser morta à pedrada.
preço disso, o preço de ser pego em adultério, era ser apedrejado. E aí eles pegam e aproveitam dessa oportunidade para encurralar Jesus. Agora vamos ver como é que ele reage. Ô Jesus, essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés fala que é para apedrejar ela. O que você fala a respeito disso? A gente aprende muita coisa nessa situação, porque a única pessoa que seria digna de realmente apedrejar aquela mulher era alguém que não tivesse pecado, que era o caso de Jesus. Jesus não tinha pecado. Se alguém poderia apedrejar, era ela. Por outro lado, os outros não eram dignos disso, apesar de legalmente terem esse direito. E aí Jesus confronta eles, fala, bom, quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. E aí, claro, acusados nas suas próprias consciências, foram indo embora, não sobrou ninguém, só ficou o Senhor, que era o único digno de apedrejar a mulher. E aí o Senhor não apedreja a mulher. Ele só fala para ela, ó filha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu lembrei que o Tiago, ele falou aqui que ele teve uma compreensão entre misericórdia e graça. Misericórdia é aquilo que Jesus fez, é você merece levar pedrada e ele não te apedreja. Isso é misericórdia. Graça é algo que você não merece. O caso daquela mulher, ela merecia, ela não precisava de graça, ela precisava de misericórdia, que foi o que o Senhor teve com ela. Só que ao receber a misericórdia, nesse pacotaço de Jesus, veio de brinde a graça junto. Então isso é algo importante nós compreendermos isso. Por que eu falo isso? Porque para mim, graça era uma coisa misteriosa. Eu não compreendia ela. Aí se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, aqui em Mateus 6, tem uma parte da oração que tem uma explicação. Né? Ele faz toda a oração, mas daí ele fala assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Então tem uma condicional aqui. Quando a gente se acha bom, se acha justo e se acha digno de receber algo do Senhor, isso confunde a nossa mente. Nós, na verdade, não merecemos nada. Tudo que nós recebemos do Senhor foi misericórdia e de brinde veio a graça junto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a graça é o combustível da fé. A graça é o combustível da fé. Quanto mais eu recebo graça, maior é a minha fé. Mas eu consigo viver pelo sobrenatural. Mais eu consigo praticar o impraticável. Mais eu consigo viver nesse ambiente de misericórdia e graça. Quando eu precisei perdoar o meu pai e liberar perdão e pedir perdão para ele também, gente, eu não tinha graça para isso. A minha fé foi no tranco, porque eu me lembro que na época, por que eu me distanciei do meu pai? Meu pai abandonou a família, ele foi embora. Ele trocou a nossa família por uma outra mulher. E antes de ele sair, eu falei para ele, olha, se você sair por aquela porta, eu nunca mais quero olhar na tua cara. Eu nunca mais vou falar contigo. Bom, foi a mesma coisa que falou, vai com Deus, porque ele foi com tudo, né? A minha opinião não tinha a menor importância para ele. E ele foi embora. Foi embora. Bom, passaram-se anos e eu estava cumprindo a minha promessa, sendo fiel àquilo que eu falei. Nunca mais eu falo com esse cara. Só que aí um dia, alguém veio e me trouxe uma informação. E essa informação falava assim, que se eu quisesse ter vida longa, eu tinha que honrar meu pai. É o único mandamento com promessa, né? Honra teus pais para que a sua vida se prolongue sobre a terra. Ah, meu Deus, eu não queria morrer novo não, gente. Eu queria ser um cara que ia viver bastante. E para viver bastante eu ia ter que liberar perdão para o meu pai, ia ter que fazer uma reparação. E não tinha 30 semanas para me dar 30 semanas de prazo para chegar lá
na 27ª lição. Você é um privilegiado de estar aqui, gente. Você recebeu toda uma informação, toda uma carga de graça, né? Você foi amado, você viu um monte de testemunho, você viu que vale a pena, você viu gente aqui na frente, dezenas de pessoas dando testemunhos, e aquilo foi te dando combustível, aquilo foi sendo graça na tua vida. E agora você chegou no ponto que você está prontinho para fazer a reparação. Eu estava lá na lição 1 ainda. E aí, como é que faz para andar uma distância dessa sem combustível? Vai na marra. E eu me lembro que quando eu fui lá para falar com ele, eu achei que ia me dar um infarto, gente, porque não foi fácil. Eu não tinha combustível, não tinha energia, não tinha força, não tinha nada. Eu só tinha boa intenção. Aí que eu vi realmente que com boa intenção o inferno está cheio, né? Boa intenção não te ajuda em nada. Porque quando eu cheguei lá no local onde eu ia falar com ele, me deu um ataque de nervos. E eu comecei a tremer e eu não consegui chegar. Eu desviei, dobrei o quarteirão e fui embora. E aquilo não saiu da minha cabeça, né? Que eu precisava fazer essa restituição, fazer essa reparação, me reconciliar com meu pai. Bom, fim das contas, fui lá pela segunda vez, ainda sem combustível, só na força, só na energia, na força natural mesmo. Bom, dessa vez eu consegui chegar lá. Mas quando eu cheguei lá, gente, meu Deus, que coisa difícil. Que coisa surreal. Uma experiência assim que... Bom, quando eu cheguei lá e o meu pai me viu, eu acho que ele imaginou que eu ia lá para ofender ele, xingar ele, tirar alguma satisfação. E ele se fechou. E foi andando de costas e se trancou e ficou tipo um cachorro encurralado no canto da empresa que ele trabalhava. E eu fui chegando perto dele, ele foi se encurralando e falou: o que você quer aqui? O que você quer fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Eu falei: pai, ainda sem ter força para isso, né? Falei meio forçadinho. Falei: pai, quero te dizer uma coisa, eu vim aqui para pedir perdão para você, porque eu te desonrei. Eu não sou teu juiz, eu não sou Deus, não sou ninguém para te condenar. Eu quero que você me perdoe por eu ter te desonrado, por eu ter me afastado de você, por eu ter julgado você. Gente, que experiência olha, foi inesquecível. Meu pai, ele caiu no chão e ele veio de joelho, se ajoelhando, ele se agarrou aqui na minha cintura. E ele começou a chorar e me pedir perdão e me beijar. E aí foi uma choradeira, né? Porque ele chorava de lá, eu chorava de cá, e eu pedindo perdão daqui, ele pedindo perdão de lá. E naquele momento ali, eu fiz a primeira reparação, que foi eu me reconciliar com meu pai. E ali nós reatamos o nosso relacionamento. Mas passaram-se mais anos e eu não conseguia chamar ele de pai. Eu acho que ele não percebia isso, porque ele tinha se acostumado a eu chamar ele pelo nome dele. Mas aquilo foi me incomodando e tal, e tal, e tal. E aí, só que nesse intervalo, eu recebi mais carga de graça. Tem um texto em Hebreus, né, que inclusive está aqui na apostila. Deixa eu ver se ele está aqui facinho. Aqui. Fala assim, ó. Hebreus 4,16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Essa experiência com meu pai foi a primeira situação, a primeira circunstância que eu precisei de ajuda. As outras coisas eu fazia por mim mesmo. Qualquer missão dada era missão cumprida. Deixa comigo que eu consigo. Mas essa reparação que eu fiz com meu pai, não fui eu. Eu não tinha capacidade para aquilo. Essa segunda agora, essa foi muito mais difícil e foi extremamente sobrenatural.
Porque essa questão de chamar, a minha mulher sempre me falava, você tem que chamar teu pai de pai e a tua mãe de mãe. Eu falo, eu não consigo. Eu não consigo. E eu passei por alguns momentos onde eu busquei muito o trono da graça. Me acheguei muito a Deus. Recebi muita misericórdia. E eu encontrei realmente ajuda. E eu me lembro que um dia, eu passei pela casa do meu pai, que ficava a 2 quadras da casa que eu morava. E quando eu cheguei ali, uma comida que eu gosto muito é revirado de feijão com farinha. Memória afetiva é um negócio que às vezes você não consegue entender porque que você gosta tanto daquela comida, daquele cheiro, daquele ambiente, né, e tal, daquela música. E eu não sabia explicar por que eu gostava tanto de... Se você falava assim, quer picanha ou quer revirado de feijão? Revirado de feijão. Porque a memória afetiva era tão boa, tão agradável, eu me sentia tão bem comendo aquilo, mas não sabia explicar por quê. E o Espírito Santo usou aquele negócio. Que eu cheguei ali, meu pai falou, fiz um reviradinho aí, quer comer? Eu falei, rapaz, eu tô indo para casa almoçar, mas revirado de feijão, né, eu vou ter que abrir uma exceção. Fui lá, comi um pouquinho do revirado de feijão, dei um beijo na testa dele e fui para casa. Nesses 2 quarteirões até a minha casa, o Espírito Santo me fez ter uma experiência sobrenatural com relação a isso. Eu ouvi como que uma voz falando assim, sabe por que você gosta tanto de revirado? Eu falei, não. Quando eu falei não, como se eu estivesse assistindo um filme, se descortinou um filme de memórias emocionais bloqueadas que eu tinha no meu coração. Sabe quando você bloqueia o teu passado para esquecer de coisa ruim e aí esquece as boas também? Pois é. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu era criança, tinha 5 para 6 anos, minha mãe foi embora e eu fiquei com meu pai. E o meu pai cuidava de mim. E a gente foi morar num quarto de hotel. Nesse quarto de hotel era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, que tinha um fogãozinho, uma geladeira e um banheirinho. E a gente dormia os 2 naquela cama de solteiro. E o meu pai, sabendo que eu gostava de comer revirado, ele acordava todo dia de manhã mais cedo, pegava o feijão, descongelava o feijão, fazia o revirado, preparava para mim, fazia café, porque ele sabia que eu gostava de tomar, e preparava aquele café com revirado para mim comer de manhã cedo. E eu não me lembrava de mais nada disso. Isso foi uma coisa apagada da minha mente. E eu vi claramente Deus falando para mim, escuta, se o teu pai fosse tão ruim assim, não era mais fácil ele pegar um pão com margarina e te dar um quisuco para você tomar e vai para a aula? Olha o que o cara fazia por você. Olha o que ele fez por você. E além dessa história do revirado, Deus foi me mostrando cenas. E cenas, e cenas, e cenas do cuidado, do carinho, do que meu pai tinha feito por mim. Eu falei, meu Deus, não me lembrava de nada disso, eu só lembrava da tunda, só me lembrava da pancada, só me lembrava das acusações, das agressões, não me lembrava nada dessas coisas boas. Gente, me deu um ataque de choro no meio da rua, e olha que para mim chorar, minha mulher diz que conta nos dedos da mão, às vezes ela me viu chorar em 30 anos que nós somos casados. Me deu um ataque de choro no meio da rua, e dali eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, sentei na mesa, estava minha mulher e minha filha, comecei a chorar de novo, elas entraram em pânico, porque não sabiam por que eu estava chorando, quase nunca tinham me visto chorar, e eu não conseguia parar de chorar e tal. E aquilo me compungiu a reparar as coisas que eu tinha feito com a minha filha e com a minha esposa, porque muitas das coisas que eu acusava meu pai de fazer, que eu condenava nele, eu repliquei, eu repeti. Aquilo que eu mais odiava no meu pai, eu fiz com a minha esposa e com a minha filha. E ali, ajoelhado no chão, agarrado na saia, na cintura da minha mulher, da minha filha, eu pedi perdão para elas, pedi para que elas me perdoassem, e eu fiz reparação ali. E a partir daquele dia, eu comecei a chamar meu pai de pai. E aí eu precisava chamar minha mãe de mãe. Mais difícil ainda, gente, porque a minha mãe foi embora, não tinha relacionamento nenhum com ela. Para mim, a minha mãe era Dodi, que é o apelido de Isolde, que é o nome dela, é a Dodi.
Lá fui eu para Santa Catarina fazer reparação. Pedir perdão para minha mãe, chamar ela de mãe também. Essas pequenas atitudes de reparação mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. E foi graças à misericórdia e à graça do Senhor. Quanto mais a gente avança nesse processo, nesse passo a passo dos 30 semanas, mais corajosos e fortalecidos nós vamos ficando para fazer essas reparações que são necessárias. Se você tem necessidade de reparar alguma coisa dessas, vá reparar. Busque o Espírito Santo. Se encha de graça. A graça é o combustível da fé. É fácil? Não, não é fácil. Mas com Deus é possível. Então eu queria te encorajar que você avance nessa questão e chegue na prática nessa lição 27, que é reparação. Vá reparar todas as coisas que você precisa. Eu me lembro de uma situação financeira agora, em que quando eu tinha 16 anos de idade, eu não estou falando que agora você tem que pegar e lembrar de coisas quando você era criança e tentar sair resolvendo. Só faça aquilo que o Espírito Santo te cobrar. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz um curso de datilografia. Imagina, né? A maioria que está aqui nem sabe o que é isso. Você sabe. E eu me lembro que no último mês, eu simplesmente enganei o proprietário lá da escola de datilografia, dei um nó nele. Não paguei, fui embora. Bom, depois que eu me converti, quase com 24 anos de idade, eis que eu cruzo com esse homem na rua. E o Espírito Santo me cobrou, faz reparação. Faz reparação. Gente, mais uma vez, sem combustível, não tinha combustível para isso. Você tem que dar graças a Deus pelo 30 semanas, gente. 27ª semana, está todo mundo prontinho aqui para fazer reparação. O meu era no soco e no pontapé o troço. Bom, lá vejo o homem andando na rua. O Espírito Santo falou, vai reparar. Da mesma maneira que a primeira vez que eu tentei reparar com meu pai, não tive coragem. Fui embora. Quem disse que eu durmo aquela noite? Eu orei para o Senhor, falei, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Gente, dos 16 aos 24, eu nunca mais tinha visto aquele homem na minha frente. Ele apareceu naquele dia. Você acredita que eu orei e no outro dia eu cruzo com o homem de novo? Eu falei, bom, agora, se eu não reparar agora, eu não vou dormir nunca mais, né? Bom, e quem disse que eu consegui estacionar o carro e não estacionava, eu consegui parar o carro 4 quadras para frente. Eu deixei o carro tudo aberto e saí correndo que nem um louco atrás daquele homem. Quando eu cheguei lá, nem falar quase eu não conseguia, né? Quando eu me recuperei, eu falei, olha, senhor, eu te roubei. Eu sou um ladrão. Aí o cara tomou um susto, né? Falou, como assim? Você não tinha uma escola de datilografia em tal e tal lugar? Tinha, então. Eu fiz um curso lá e eu não te paguei. Eu quero reparar isso, eu quero restituir isso para você. Falei, deixa para lá, falei. Qual seria o valor hoje atualizado disso? Tanto. Peguei o dinheiro, botei na mão dele, falei assim, me perdoa? Perdoa. Então deixa eu correr que meu carro está aberto, 4 quadras para lá, quando chegar nem carro não tem mais. Mas de que igreja que você é? Nem deu tempo de falar, né? Mas fiz reparação. Então você veja, gente, se eu sem 30 semanas, sem as 27 lições, conseguir fazer essas reparações antes disso tudo aqui, imagine nós agora. Nós temos muito mais energia, muito mais força, muito mais vigor. Interessante, né? Porque nós temos a graça, é a era que nós estamos vivendo. A graça não apenas é Jesus, não apenas é essa força do Espírito Santo que está lá no trono da graça, que você pode acessar com coragem. Hoje nós podemos chegar com ousadia ao trono da graça, para encontrar graça, misericórdia. Mas hoje nós estamos vivendo na era da graça. Hoje a graça é acessível. Hoje nós podemos tomar posse dela, tocar nela em qualquer momento da nossa vida. Fala assim, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne,
Deus fez enviando seu Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Na nossa lição aqui, tem apenas um empecilho para que nós desfrutemos da graça, utilizemos esse poder, essa força, essa energia da graça. Chama-se carne. Não confunda a carne com essa carne aqui, tá? Quando a Bíblia fala carne, não é a carne humana. Carne é o homem misturado com o pecado. O pecado estragou o homem para Deus. O homem estava estragado para Deus, mas ainda não tinha clareza disso. Por isso a lei veio como um holofote, para mostrar o nosso pecado. Para mostrar como nós somos invejosos, cobiçosos, mentirosos, codependentes, viciados. Quanta coisa ruim que tem em nós, que nós não enxergávamos. Então a lei tinha um propósito, que era mostrar isso. Ótimo, agora a lei mostrou a nossa condição caída. E agora? Bom, agora só tem um caminho para nós, é a graça. A graça que vai mudar a nossa história, não é cumprir a lei. Cumprir a lei nunca foi o propósito de Deus. A lei é impossível de ser cumprida. O único que pode cumprir a lei, ele já cumpriu, foi Cristo. Cristo, ele cumpriu toda a lei, morreu na cruz, derramou seu sangue, pagou o preço do pecado. Como Espírito, ele hoje está acessível a nós. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E junto com Cristo veio a graça. Agora, essa força, essa energia, esse vigor, esse poder que você precisa para vencer todas as tuas fraquezas, toda a tua carne, todo o teu pecado, está dentro do teu espírito. Basta você acessar. Nós acessamos isso hoje graças à misericórdia de Deus. Tem se você pegar Romanos capítulo 7 e capítulo 8, depois leia em casa. Capítulo 7 conta a história de um homem sem Deus. O bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Então ele descobre que tem uma vida dentro dele que leva ele a pecar. E aí ele fala, maldito corpo que me leva à morte, e agora? O que vai ser de mim? Aí começa o capítulo 8. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito Santo. Então, depois que nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos um conflito interno, uma luta interior. A nossa mente tem uma lei nela. Se você ler em Romanos 8, você vai ver que nós temos a lei da mente, que concorda com a lei de Deus. A lei de Deus é aquela que está fora, é a Bíblia. Nós concordamos com a lei de Deus, está certo, aquilo ali mesmo, é isso que eu quero para mim. A lei da tua mente concorda com ela, mas a lei da tua mente ela é muito fraca para obedecer à lei de Deus. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte que habita nos membros, como diz Paulo, ela te conduz ao pecado. Mas tem outra lei que habita no espírito do homem, que é a lei do espírito da vida, que vai fazer com que você agrade a Deus. Então a nossa vida é como um pêndulo, né? Capítulo 8 compara a nossa vida com um pêndulo. A mente posta na carne, morte. A mente posta no espírito, vida e paz. Posta na carne, morte. Posta no espírito, vida e paz. Então hoje a nossa luta é uma luta dentro de nós mesmos. Hoje nós estamos lutando para colocar a nossa mente, que concorda com a lei de Deus, no espírito e dessa maneira tocar a graça de Deus. Quando você toca a graça de Deus, você acessa um poder sobrenatural. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja que, isso aqui tem luzinha? Não, né? Veja que ali fala que nós que somos filhos de Deus, nova criatura, nós fomos crucificados com Cristo. Hoje tem uma vida vencedora dentro de nós, que vence o pecado.
Mas só funciona na prática se você acessar essa vida. Se você pegar a tua mente consciente, a tua alma, nossa alma é mente, vontade, emoção, você pega a tua vontade própria e você coloca ela no lugar onde ela deve ficar, que é no espírito, sob o controle e a direção de Deus. Dessa maneira, a tua vida... Olha o que o Max Lucado falou: assim como é precioso proclamar Cristo morreu pelo mundo, é ainda mais doce sussurrar Cristo morreu por mim. Quando você pega João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer pelo mundo, parece que é muita gente, né? Substitui aí, Ele deu o Filho dele para morrer por você. Jesus morreu na cruz por mim. Parece meio egoísta, né? Mas quando eu vejo dessa maneira, eu experimento uma experiência diferente. Eu não sou apenas mais um na multidão. Eu sou um filho amado de Deus. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu vim aqui, com essa história de vir ter que falar que é filho amado de Deus, eu falo, eu não acho que eu sou tão amado assim. Eu não me acho tudo isso. Talvez, quem sabe, o Hermelino seja, mas eu não. Aquele ali parece que é amadão mesmo, né? Preferido do pai. Eu não me sentia assim, não me sentia um filho amado do pai. Mas conforme você vai se achegando ao trono da graça, e encontrando graça para vencer as tuas dificuldades, e aí você vai vencendo mesmo no dia a dia, você fala, uau, sabe que esse negócio funciona mesmo? Tem um momento aí na lição de hoje, eu não me lembro onde é que está, que ele vai nos confrontar, vai dizer, veja o quanto você já avançou. Olha o quanto você já avançou. Porque às vezes o que acontece, parece que eu estou na 27ª semana, gente, eu acho que eu nem andei tanto assim. Poxa, eu acho que eu devia ter melhorado mais. Depende do teu grau de perfeccionismo, talvez você está achando, puxa vida, acho que eu vou fazer tudo de novo. Bom, pode fazer, é bom, tá? Mas não pense que você não avançou nada. Não pense. Talvez você não veja, mas os outros estão vendo. Eu vejo aqui do meu grupo ali, gente do céu. Se você visse esses homens na primeira reunião e ver eles agora, eu falo, acho que trocaram esses caras. Foram abduzidos e os ET colocaram outros no lugar deles no meio do processo aqui. Porque o que Deus fez na vida deles é algo sobrenatural mesmo. Quais foram suas vitórias em Cristo nesses últimos dias? Talvez você fique pensando, será que eu tive alguma vitória? Gente, se você é tão ruim de memória, comece a escrever. Começa a escrever. Até é bom, inclusive, que você escreva para você lembrar. Eu me lembro que uma vez, eu achava que Deus não respondia as minhas orações. Deus nem eu. E aí eu e a Adelaíra, minha mulher, nós pegamos um caderninho e a gente anotou as coisas que a gente tinha pedido para o Senhor e circunstâncias e tal. E eu perdi aquele caderno. Eu encontrei aquele caderno fazendo uma faxina lá em casa 7 anos depois. Gente, eram 3 páginas de coisa escrita. O Senhor honrou uma por uma, todas elas. Mas eu esqueci de todas. Para mim, Deus não respondeu nunca uma oração minha. Olha como é que é. O que é o ser humano, né? Gente, 3 páginas cheias. Deus respondeu, até coisa boba assim, que você fala, isso aqui, Deus não vai perder tempo com isso. Ele perdeu tempo com isso. Impressionante. O Senhor é fiel, misericordioso. Onde a graça é necessária? Para fazer reparação. Gente, sem reparação é muito difícil fazer. Sem graça é difícil fazer reparação. Eu não desejo para você que você faça reparação sem graça, porque olha, como diria um irmão, foi um esforço hercúleo. Em compensação, depois de um tempo, não é que é fácil, tá? Nunca vai ser fácil fazer reparação. Ainda mais quando você lesou alguém. Quer ver? Uma vez eu escutei um irmão, numa pregação, falar que você tem que dar nome para o pecado, que daí para você ver como ele é feio, para você não querer pecar mais.
Então, quando você começar a dar nome para os teus defeitos de caráter, você vai ver que você não vai querer mais fazer isso. Que tal você, que nem eu falar para o homem, eu roubei você, eu sou um ladrão? Chega para a pessoa e fala, eu sou mentiroso, eu sou fofoqueira. É bonito falar que é fofoqueiro para os outros, né? Ó, eu queria pedir perdão porque eu sou fofoqueiro e eu falei de você para assinar. Você pode dar o nome que você quiser para isso, chama-se fofoca, né? Falar de uma pessoa para outra, o nome disso é fofoca. Você tem coragem de chegar e pedir perdão para a pessoa porque é fofoqueiro? Eu tenho uma dificuldade com exagero. Eu exagero as coisas, isso chama-se mentira. Você gosta de falar que você é mentiroso? Viu como é chato quando fala assim, né? Ó, eu sou mentiroso. Exagerado é mais bonito, né? Hebreus 12:15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Essa questão aqui de raiz de amargura é uma coisa sutil. É quando você não vigia, quando você não cuida, e aí você olha lá para o Renan e fala, mas por que o Renan olhou para mim naquela hora que ele falou ali de não sei o quê? Acho que ele quis me dar uma indiretinha, né? Podia ter olhado para todo mundo, eu vi que ele estava olhando para mim. E aí você permite que isso faça brotar uma raiz de amargura. Aquele negócio que o Lão me falou está atravessado aqui. Acho que ele podia ter sido mais carinhoso, né? Foi muito bruto comigo, né? E vai brotando a raizinha de amargura. Gente, raiz de amargura, ela te exclui da graça de Deus. Pensa num troço horrível, é você deixar brotar a raiz de amargura no teu coração e perder a presença de Deus por causa disso. Eu já fiz isso, já cometi essa bobiça, que nem dizia minha avó. E aí, o que você tem que fazer? Só tem uma maneira, é ir lá e fazer a reparação. Ô, Lão, me desculpa, né, porque eu te julguei mal, te condenei, tal. Ó, Renan, você nem sabe, mas aquele dia você me olhou atravessado, eu sei que você não queria dizer nada, mas eu fiquei com ódio de você. Tá? Não vai acreditar nesse negócio, estou só brincandinho. A raiz brota, causa perturbação e contamina os outros. Olha que desgraça, é o ciclo da desgraça isso aqui. É o ciclo da desgraça. De onde vem e como viver a graça. Um negócio interessante é assim, ó. A nossa interpretação, as nossas atitudes, os nossos comportamentos são coisas da nossa alma. E são coisas que influenciam o nosso corpo e o nosso espírito. Corpo, no grego, é soma. Alma é psique. Espírito é pneuma. Todas as coisas da nossa psique, elas, dependendo o que você permite que brote ali, as raízes que vão brotar ali, elas vão influenciar o teu espírito e vão influenciar o teu corpo. Você já ouviu falar de doença psicossomática? São doenças que começam na alma e refletem no corpo. E tem coisas também que começam na nossa alma e influenciam o nosso espírito. Então, na verdade, o nosso grande campo de batalha é a nossa alma. E é ali que Deus e o inimigo dele lutam, cada um para conquistar espaço. E quem é que ganha? É quem você permite que avance. Se você dá mais comida para o teu espírito, Deus avança. Se você dá mais comida para a tua carne, o diabo avança. E você vai sendo influenciado. E vai tendo resultados. Se você pegar a questão da oração do Pai Nosso aqui, que estava no começo não vou voltar lá, porque senão eu vou me confundir aqui no slide. Você vai ver que na oração do Pai Nosso, fala que é para vir o teu reino. Venha o teu reino. Então,
essa questão de o que é o reino de Deus, né? Era uma coisa misteriosa para os discípulos, para os apóstolos, porque eles andavam com Jesus e não conseguiam discernir isso. E o Senhor falava: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Nós ainda, por causa de alguns conceitos religiosos, nós ainda convidamos o Espírito. Espírito, venha. Espírito vem, Espírito vem. Como se o Espírito, então, a hora que você começa a invocar, clamar, ele sai lá do céu no seu cavalo branco, né? E vem ao teu encontro. Espírito vem do céu para cá. Não, 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 não. João 14 fala que quem crer em mim, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Quando você fala Espírito vem, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. De dentro para fora. Então hoje, o que nós precisamos não é que o Espírito venha até nós, é liberar o Espírito de nós para fora. Às vezes nós aprisionamos o Espírito de Deus dentro de nós. Ele fica ali preso. Fala, fica aí, fica nesse lugarzinho que você entrou aí, e aí como você não deixa ele sair, ele não influencia a tua vida. Ele não influencia as tuas atitudes. Quando nós fazemos a oração, venha o teu reino, não é que o reino vai vir do céu para a terra, é que o reino vai sair de dentro de você e vai se manifestar na terra. Hoje Deus precisa desse tipo de gente. Pessoas cheias do Espírito Santo, que liberam esse Espírito no seu cotidiano, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas ações. Na sequência aqui, por conta do meu tempo ali que já foi para o espaço, na página 290 aí da apostila, lá no começo em cima fala assim: nessa caminhada a fé foi fundamental para que você pudesse ver suas conquistas antes que elas acontecessem. Ela fez e fará toda a diferença. A fé fez você acreditar que Jesus podia fazer a diferença em sua vida, e com isso foi-lhe creditado e dado o direito de ser chamado Filho de Deus. E aí a palavra do John Stott aqui: a única função da fé é receber o que a graça oferece. Gente, a graça nos tornou filhos de Deus. Hoje, como filho, você é herdeiro, tem direito de tudo que é do Pai. Então, hoje, esse acesso à graça, primeiro, é para a tua necessidade. Depois, é para você transbordar para os outros. Deus, precisa de homens cheios da graça e que transbordem essa graça para as outras pessoas. Aí aqui na Gálatas 5:1, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós estamos aqui no 30 Semanas para nos livrar da escravidão. Eu me livrei primeiro da escravidão da ira. Alguns se livraram da escravidão da pornografia, outros da codependência. Tantas coisas, né? Mágoa. Então, essas coisas, o 30 Semanas está nos libertando por meio da graça. Então, agora que você está liberto, não se deixe submeter novamente a esse jugo de escravidão. Não seja mais escravo. Viva a liberdade do Espírito Santo na tua vida. Aí aqui deixa eu ver se eu consigo chegar nessa frase aqui do Dietrich. Aqui, essa aqui. Um homem que confessa seus pecados na presença de um irmão sabe que não está mais sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. Isso é o que nós fazemos em todas as reuniões do 30 Semanas. Vamos ler todos juntos isso aqui? Um homem
É isso ou não é isso que você experimenta aqui todas as vezes? Quando você confessa a tua fraqueza no grupo lá. Quando você vê os outros confessar as suas fraquezas e os seus pecados. Gente, essa é a filosofia do 30 semanas. A doença sai pela boca. A cura entra pelo ouvido, num processo lento e gradativo. Não tem mais como voltar atrás. Não dá para voltar atrás mais. Nós estamos na lição 27. Não tem como voltar para trás mais. Talvez você não esteja percebendo, mas o Senhor já operou milagres na tua vida. Opa. Aqui, ó. Eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro. Apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontramos. Isso é a graça. A graça vai pegar você do jeito que você está e vai mudar você. Graça é completamente diferente de religião. Religião é eu, por meio do meu esforço, tentando agradar a Deus. A graça é Cristo que já agradou a Deus dentro de mim, sem que eu faça esforço nenhum para isso. É que é difícil. Eu não sei você, mas para mim, gente, é tão fácil ser religioso e é tão difícil viver na graça. Que eu acho que eu tenho que fazer algum esforcinho para agradar a Deus. Eu acho que eu preciso me esforçar. Você não tem que fazer nada. A graça faz tudo por você. Eu sei que é difícil entrar isso na cabeça. Pensa num negócio que foi e ainda é uma luta. Porque eu acho que Deus... Ele vai me premiar pelo meu esforço, pelo meu merecimento. E Deus, Ele só aceita uma coisa que está em mim, Cristo. Só tem uma coisa em você que Deus quer, Cristo. A graça é Cristo. E ela veio junto com o Espírito Santo, entrou dentro de nós. Todas as vezes que nós precisarmos disso. Vamos voltar aqui para o Hebreus de novo e vamos concluir. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. O socorro, a ajuda, está dentro de você. Não é o teu eu interior, não. É a graça de Deus que está aí dentro. Deus colocou a graça dentro de você. Basta que você acesse ela. Toda vez que você volta tua alma, tua mente para o Espírito, você joga o pêndulo para o lado de Deus. Recebe força, graça, misericórdia e energia para vencer o pecado, a codependência, a ira, tudo que você tem de dificuldade dentro de você. Amém? A pergunta: qual é a maior demonstração da graça de Deus na sua vida? Não perca essa oportunidade, compartilha no teu grupo aí. E obrigado por me ouvirem.